do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 21 de 180, Caminhos Retos, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 21. Caminhos retos. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. João, capítulo 21, versículo 6. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do capítulo 21 de 180. Neste capítulo, que foi intitulado por Emmanuel como Caminhos Retos, ele utilizou esta passagem quando os seus discípulos, que eram a maioria pescadores, não estavam conseguindo pescar nenhum peixe. E então Jesus entrou no barco e disse: vamos novamente. E lá em alto mar, ele então disse: lançai suas redes para a banda direita. Isto porque Jesus
sabia perfeitamente onde estava o cardume de peixes. E conta o Evangelho que o barco voltou realmente muito pesado de peixes. Mas Emmanuel diz que Jesus, além de ter feito essa proeza, vamos chamar assim, esse milagre, para que outros também possam pensar dessa forma, mas ele estava dando uma lição. Porque Jesus nunca falava nada, nunca fazia nada, se não fosse para ensinar. Então, é claro que matou ali a necessidade, a fome, aqueles peixes. Mas Jesus agrega mais do que isso. E é exatamente isto que Emmanuel nos explica. Porque quando ele fala dessa forma, lançai a rede para a banda direita do barco e a achareis, ele está dando um caminho para nós. Um caminho para que nós possamos ser felizes. Um caminho para que a gente possa seguir. Emmanuel, então, começa a dizer: a vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então a vida deveria constituir para cada um de nós uma rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Se nós acreditamos em Deus, nós o temos como Pai, Criador, naturalmente nós temos um propósito aqui na vida. Cada um de nós tem um propósito. E esse propósito não é coisas mundanas, são coisas mesquinhas, porque Deus não nos criou para isto. Deus nos criou para que nós pudéssemos evoluir. E aí nós precisamos de saber do Pai o que Ele realmente pretende para conosco. E aí a nossa consciência nos diz isso. Porque quando fomos criados, Deus nos colocou uma centelha divina. Porque nós somos filhos de Deus. E por isso a nossa consciência é Deus falando para nós. No segundo parágrafo, ele diz: frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Então, isso acontece muito. Muitos religiosos, ele procura sobrepor-se aos desígnios divinos, ou seja, olvidar, esquecer os desígnios divinos. E, não, eu vou fazer isso aqui e tal, porque eu quero fazer. Sim, você pode fazer, mas a todo ato tem uma reação, não é? E é isso que acontece, porque ele diz assim: estabeleces, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. Então, quando a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos, vai haver um desequilíbrio. Um desequilíbrio dele. E aí, ele não vai enganar a lei divina. É automático. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Compulsoriamente significa necessariamente. Ou seja, não tem como fugir da lei de Deus. Uma vez que você infringiu a lei, o sofrimento é devido à lei de causa e efeito. A toda causa tem um efeito, simples assim. Então o homem vai sofrer necessariamente na tarefa de reparação, porque ele precisa reparar aquilo que ele fez de errado. Não é castigo de Deus como se falava no passado. Não, nada disso.
Deus não castiga, Deus educa. E para educar, você tem que reparar, refazer aquilo que você fez equivocadamente. No segundo parágrafo, diz: alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se no verdadeiro inferno de sombras interiores. Olha que coisa. Então, ele está afirmando que alguns companheiros, ele está no bom combate. O bom combate foi dito por Paulo de Tarso, quando ele falava que esse bom combate é dentro de si mesmo, porque na época se combatia muito, se degladiava um com o outro, e até hoje, ainda nós temos isso. Mas o bom combate é esse combate que você faz dentro de si mesmo, Então, Emmanuel utiliza a mesma a frase aqui e diz que alguns companheiros, eles desesperam, ficam desesperados quando ele está no bom combate pela perfeição própria. Então ele está tentando ali fazer a sua reforma interior, mas eles se lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Então é um desequilíbrio que a pessoa comete, que ele acaba entrando nesse inferno de sombras interiores. Porque uma vez que a pessoa desvia do caminho de Deus, do caminho correto, do bem, ele está indo pela porta larga, não pela porta estreita, como disse Jesus. E na porta larga é fácil de entrar. Porém, o desequilíbrio é fatal. Não tem como não haver o desequilíbrio. E por isto que a volta para aquela porta larga é difícil, E Emmanuel continua dizendo: queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Então vejamos aqui, ele está falando que essas criaturas, quando vê que as coisas não estão dando certo, ele começa a queixar do destino. Olha, chega a ponto de dizer que a sabedoria criadora, ou seja, Deus, é que é o responsável. Ele leva aquele velho jargão de dizer que Deus está castigando indevidamente. E o pior, que se falam indevidamente, que ele não merece aquilo. E aí gesticulam nos abismos da maldade. Então ele está dentro da maldade, mas está ali gesticulando isto. Está acusando Deus pelo seu infortúnio. E mais, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Então, ele não toma consciência do que ele está ali exatamente pelo seu próprio desejo, pela sua própria imprevidência e capricho. A imprevidência é porque ele não foi previdente, ele não se preocupou em andar no caminho reto. E o capricho, ele tem sinônimo de devaneio, de fantasia. Então ele caiu na fantasia, no devaneio, e achou que podia fazer qualquer coisa sem nenhum resultado em contrapartida. Nesta outra parte, diz: Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Então, Emmanuel está lembrando aqui da frase que Jesus disse,
não é? Que era para lançar a rede para o lado direito, e ali iriam encontrar o que estavam buscando. Figuradamente, ou seja, de forma figurada, é um imaginário, é uma forma representativa, não é? Então ele vai fazer uma comparação deste ato de lançar a rede para a banda direita do barco e achar os peixes. Ele vai fazer uma figuração. Ele diz assim: o espírito humano é um pescador. Então, cada um de nós somos pescadores dos valores evolutivos. Então, nós estamos buscando os valores evolutivos. Nós estamos buscando aquilo que é o mais importante para nós. É buscar a nossa evolução. E os valores evolutivos é a nossa reforma íntima, melhorando nossas atitudes com o próximo, não é? E tudo aquilo que já falamos aqui diversas vezes. Então nós estamos buscando esses valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. E ele diz que a posição de cada um é o barco. Então o barco é o local onde você se encontra, não é? Seja em casa, na família, seja no trabalho, não é? E em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Olha que coisa maravilhosa. Com a sua rede de interesses. Levanta-se e aí ele fala: o que eu vou buscar no dia de hoje? Não é? Quais são os meus interesses? E aí que Emmanuel nos pergunta: estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? A banda direita significa aqui, nas palavras de Jesus, que é o lado certo, a banda direita. Mas poderia ele ter falado banda esquerda também, tá certo? Mas a banda direita está representando o lado certo. Nesta outra parte, Emmanuel diz: fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Então, quando nós estivermos levantando, nós temos que nos perguntar: está fundado, ou seja, está embasado os nossos pensamentos e os nossos atos sobre a verdadeira justiça? Então, o que nós estamos pensando neste novo dia que está começando, os nossos pensamentos e os nossos atos, porque pensamentos viram atos e viram palavras também. Então, esses nossos pensamentos, que é o nosso desejo de fazer naquele dia, está cravado na verdadeira justiça? Isto é, eu pretendo fazer o mal para alguém, passar alguém para trás? Ou não? Essa é a pergunta que ele faz para nós. Emmanuel diz ainda: convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava, de modo geral, aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Olha que coisa maravilhosa. Então, Emmanuel está nos lembrando que nós temos que consultar nossa vida interior. Esse esforço diário que nós estamos fazendo para a nossa evolução moral. Porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava que aos discípulos, quando ele falou aquela frase, para dedicar vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Então, querida irmã, querido irmão, se você dedicar a sua atenção aos caminhos retos, você vai achar sempre o necessário. Persevere naquilo que você está buscando, no seu trabalho, na sua vida familiar.
procura a todo momento fazer o bem. Tenha o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, elementos grandiosos na sua vida, porque a família é o primeiro reduto que você tem que dar certo. Se você não der certo com a sua família e achar que está dando certo com os seus amigos lá fora, é um grande equívoco. Um grande equívoco. Você tem que dar certo com a sua família. Ali é o cadinho que você vai transmitir aquilo que você sente. Você vai exercitar o seu carinho, o seu amor, sua paciência, sua tolerância para aquelas criaturas. Foi muito bom estar com você. Espero que você tenha aprendido, assim como eu também aprendi, e que nós possamos manter firmes neste nosso caminho reto, nesta nossa proposta de continuar fazendo o bem. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.